Olá, meus amigos, meus companheiros de doutrina espírita e aqueles que são simpatizantes que também nos assistem. Nós vamos ler uma página pequenininha do livro Deus Sempre, de Francisco Cândido Xavier, que tem o título de Serve com Deus. Nos caminhos da vida, não te esqueças de Deus. Se o tempo é tranquilo, serve e agradece a Deus. Ante as crises que surjam, serve e confia em Deus. Quando alguém te abandone, serve apoiando-te em Deus. Ante ofensas e golpes, cala-te e serve, pensando em Deus. Atende ao dever que te cabe, e Deus fará o resto. Vamos começar as nossas reflexões com uma prece, pedindo a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos auxilie, que nos inspire nesse tema tão difícil, que é o perdão faz bem. Que a gente possa refletir, porque nunca se precisou tanto de perdoar. Que os amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, possam fazer com que a gente pense bastante, que a gente estude bastante, que a gente compreenda bastante a vantagem do perdão. Que Jesus esteja conosco, me inspirando nessa noite, para que eu possa trazer para todos nós a compreensão e o entendimento. Que assim seja. Meus queridos, como eu disse, o nosso tema de hoje é o perdão faz bem. A gente está baseado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e bem-aventurados misericordiosos. Tá? A gente separou esse nosso tema em 3 pontos que eu acho muito importante que a gente pense em cada um deles. O primeiro ponto é o alívio. Quando a gente perdoa alguém, a gente passa a sentir um alívio. Porque é muito ruim você estar com uma pessoa, principalmente se você convive com essa pessoa dentro de casa, no trabalho, é o seu vizinho. Se você está perto dessa pessoa, você sente aquela coisa horrível que é a mágoa, a raiva e até o ódio. Isso nos faz muito mal. Primeiro que faz mal ao nosso corpo. Uma raiva muito grande, um ódio muito grande, faz com que a nossa saúde seja abalada, fique transtornada, não é? E isso faz mal. Mal para o coração, mal para o fígado, mal para o corpo inteiro. Então a gente tem que pensar, se a gente quer ter saúde, se a gente quer evitar um mal maior, que seja até um AVC, a gente tem que compreender as palavras do Evangelho de Jesus. Perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque isso faz bem. Faz bem para nós e alivia a nossa alma. É umas 2 semanas agora, a gente viu na rede social que a Associação Médica de Cardiologista do Brasil, ela
fez uma sugestão para que todos os cardíacos tivessem uma religião. O objetivo é espiritualizar. Porque o indivíduo tendo uma religião, a gente entende que quando ele participa de uma religião, ele vai seguir aquela filosofia religiosa. Na filosofia cristã, manda-se que a gente perdoe. É a mensagem de Jesus que está lá no capítulo 10. Senhor, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, quem é cristão, não digo espírita, mas quem é cristão segue o Cristo. E essa é a mensagem do Cristo com relação ao perdão. Aquele que nos ofende, aquele que nos traz algum mal. Por isso que os cardiologistas estão pedindo que todas as pessoas que sofrem do coração, que se espiritualize, que tenha uma religião. Para que a religião ajude a ter saúde. Ajude o seu coração a ter um equilíbrio. Porque é muito ruim, todos nós sabemos disso, porque todos nós já odiamos, todos nós temos momentos de raiva, todos nós temos esses momentos de discussão e a gente sente, né, o nosso coração bater mais forte. A gente sente aquela descarga de adrenalina que percorre todo o nosso corpo, que pode causar mal ao órgão mais vulnerável que a gente tiver. Não é só o coração. Então, muitos males cardíacos, câncer, AVC, podem ser, né? A gente já viu pessoas, a emoção, porque a raiva, o ódio é uma emoção. Quantas pessoas que o time perde infartam e desencarnam? Uma raiva muito grande, uma discussão muito grande, um aborrecimento muito grande pode fazer com que o indivíduo infarte. E é isso que os cardiologistas estão recomendando. Então é um alívio a gente compreender. Essa compreensão, ser misericordioso com o outro, é muito importante para a nossa saúde. É esse alívio que a gente vai sentir, não só no nosso corpo, mas é um alívio da nossa alma. É muito importante para nós essa recomendação do perdão. Emmanuel diz para nós que o ódio é o amor revoltado. Que você ama a criatura, né? Não é com aquele amor que a gente pensa, mas você gosta da criatura. De repente ela te ofende, faz alguma coisa a você, você fica com ódio, com raiva. É o amor revoltado, que precisa sair da revolta para retornar àquele amor primeiro. Além do mais, a doutrina espírita nos diz que a lei maior é a lei de amor. Todos nós vamos amar a todos. Todas aquelas pessoas difíceis que estão no nosso convívio, nós vamos aprender a amar. Nós, às vezes, temos aversão a certas pessoas que, às vezes, não nos fez nada nesta vida.
mas que a gente está trazendo essa mágoa, esse mal-estar de outras vidas, porque a gente não soube perdoar lá atrás. Isso é uma coisa muito importante. Então, a gente tem que refletir com relação às pessoas que a gente precisa perdoar. Qual foi o mal que essa pessoa me causou? Quem é essa pessoa? Por que essa pessoa fez isso? A gente tem que fazer uma análise para a gente ter uma ideia exatamente da estratégia que a gente vai usar para eliminar essa raiva, essa mágoa, esse ódio e a gente conseguir perdoar. A gente tem que pensar na estratégia. A primeira que a gente pensa é a prece por nós mesmos. Eu preciso fazer uma prece para que Deus me ajude, para que os espíritos me ajudem, o meu anjo de guarda me ajude a tirar esse mal de dentro de mim. Eu tenho que orar para a pessoa para que ela possa, os amigos espirituais dela, o anjo de guarda dela, possa fazer com que ela compreenda que eu estou lhe pedindo perdão, que eu estou arrependido daquilo que eu possa ter feito. E se o caso for o contrário? Né? Se for ela que me ofendeu, a gente também tem que compreender. Também é uma necessidade de perdão. Ela me ofendeu? Tudo bem. Agora, se for eu que a ofendi, eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que pensar em pedir perdão, em pedir desculpas. Isso não é humilhante. Isso é você se aliviar de uma culpa, de uma coisa que você cometeu, de uma imperfeição sua. Se ela não te perdoar, não quiser te perdoar, o problema é dela. Mas você pediu perdão. Você também vai montar uma estratégia para que ela possa compreender que o seu pedido de perdão foi sincero. Como que é isso? É você não querer o mal para ela. É você fazer de tudo o bem para essa pessoa. E assim, você elimina, alivia não só você, o seu corpo, a sua alma, mas também você, quando você consegue que a pessoa te perdoe, você também consegue aliviar a outra pessoa. A gente já pensou, quando a gente aborrece uma pessoa, cometendo um grave aborrecimento à pessoa, você pode levar a pessoa à morte. Será que não é um tipo de assassinato? A gente tem que pensar. Por isso que Jesus manda a gente orar e vigiar. Orar e vigiar as nossas atitudes. Vigiar o que a gente fala, vigiar o que a gente pensa. Porque você também pode aborrecer uma pessoa ao ponto dela infartar e dela vir a óbito. Será que você não vai ser responsabilizado como um assassino? Não sei. Vai depender, né? Mas pode ser que sim. Então, a gente tem que orar e vigiar para não ferir o outro. Mas se ferir, porque a gente fere, até sem querer, se a gente ferir o outro, a gente tem, naquelas reflexões que a gente faz ao dormir, recomendado por Santo Agostinho, a gente tem que pensar, refletir e no dia seguinte a gente se arrepender e no dia seguinte a gente reparar uma parte
que é pedir o perdão. É reconciliar, né? Que Jesus também é outra recomendação, ele diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. A gente vai ver isso no próximo item. Porque esse nosso próximo item é o livramento. Livramento é uma palavra que agora está aí na boca do povo. A gente fala que é livramento todas as vezes que a gente se torna livre de algum desastre, de algum acontecimento ruim. Aí assim, isso aí foi um livramento, não é? Foi um livramento que aconteceu na nossa vida. Nós precisamos desse livramento, não é? Esse livramento que eu estou dizendo é isso aqui. É nesse ponto do Evangelho. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejas metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Esse livramento que eu estou dizendo é isso. Se você deixa essa situação de ódio, de raiva, e para outra vida, você vai ficar preso. Você vai ficar preso àquela pessoa. A prisão é isso. A prisão é o convívio com essa pessoa que você odiou ou que tem ódio de você. Porque na lei de amor, o amor liberta, mas o ódio junta, atrai. Então, se você não reconcilia com o seu adversário enquanto você está convivendo com ele, olha, com certeza, na próxima vida você vai estar junto com ele. É o nosso terceiro item. Mas estamos no segundo. Esse livramento é o seguinte: se essa pessoa é uma pessoa do mal, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa vingativa, se ela desencarna antes de você, se ela não conseguiu se vingar de você aqui, enquanto você estava junto com ela vai procurar vingar de você como seu obsessor. Olha, esse é o livramento, de você reconciliar com essas pessoas enquanto você está aqui. Em todas as reuniões mediúnicas que a gente participa, sempre tem um obsessor dizendo que não vai perdoar alguém. São espíritos que ficam presos, unidos nessa prisão às pessoas encarnadas. Presa pelo ódio. Então a gente precisa desse livramento que eu estou dizendo. A gente precisa se livrar desse ódio, livrar dessa mágoa, livrar desse rancor e reconciliar com a pessoa. Isso traz o primeiro item, que é o alívio, e traz para nós o livramento dessa pessoa não se tornar um obsessor nosso. Agora, isso é o perdoar as pessoas que estão convivendo conosco encarnados. Mas a gente tem que lembrar que nós já vivemos outras vidas. Nós somos espíritas, vivemos outras vidas. Nós estamos reencarnados. A gente, de vez em quando, a gente resvala no erro. Porque os espíritos dizem, quando Kardec perguntou para eles, se os espíritos influenciam na nossa vida, a resposta dos espíritos é muito mais do que imaginas. Muitas vezes são eles que vos dirigem. E se a gente ainda comete coisas erradas, naturalmente a gente também tem algum obsessor que a gente causou mal em outra vida. Ou causamos mal a alguém ligado a eles. E estão desencarnados e formam os nossos obsessores.
Todas as vezes que a gente orar durante a noite, a gente deve pedir a Deus, ao nosso anjo de guarda, que nos proteja, que ampare os nossos obsessores, esses nossos adversários espirituais, esses inimigos espirituais que nós temos, que os espíritos amigos deles possam fazê-los entender que nós estamos mudando, que nós estamos nos esforçando para ser melhores. E que a gente pede perdão, pede desculpa se algum mal eu fiz em outra vida, em alguma oportunidade. A gente tem que pedir perdão para a gente conseguir esse livramento, para a gente conseguir viver mais em paz. Porque nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda vamos cometer alguns erros. E muitos deles vão aproveitar os nossos erros para nos perturbar, nos tirarmos fora do sério, às vezes até ofendermos a outras pessoas. Criarmos mais inimigos. Então vamos orar pelos nossos adversários e inimigos encarnados, mas também vamos orar para esses desencarnados que nos perseguem. Muitas das vezes. A gente precisa desse livramento para as nossas atitudes irem melhorando à medida que a gente se esforça para melhorar. Para que a gente possa viver uma vida o mais tranquila possível. E a gente não deve esquecer. Então, o primeiro item é o alívio. O segundo item é o livramento nessa reconciliação com esses adversários que Jesus nos recomenda. Não é? O terceiro item, que é muito importante, é que nós somos construtores da nossa caminhada. Nós fomos criados simples e ignorantes num ponto. Temos uma meta aqui, que é a perfeição. Nesse caminho, até a perfeição, os espíritos dizem, vamos traçar essa reta, os espíritos dizem que nós estamos mais para o princípio do que para o fim. Então nós ainda somos imperfeitos. Nós temos uma trajetória muito grande ainda. Então nessa trajetória, a construção é nossa. Nós temos uma liberdade, nós temos livre-arbítrio. Nós temos algumas coisas que a gente tem que acertar, que a gente vê que nos é imposta. São acertos que a gente precisa. Nos é imposto a evolução. Nos é imposto que a gente aprenda, né? Que a nossa caminhada, que a gente evolua intelectualmente e moralmente. Essa é a nossa caminhada, esse é o nosso objetivo até a perfeição. Então, nós precisamos estudar a doutrina espírita, estudar o nosso comportamento, estudar as nossas atitudes e mudá-las. Mudá-las para que a gente possa, na vida futura, não termos mais tanta prova ou expiação como ainda temos, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos partindo para um mundo de regeneração. Então, a gente no mundo futuro, numa encarnação futura, eu quero vir melhor. Eu quero ter menos expiações, eu quero ter menos provações, mas para isso eu estou construindo agora. Eu não posso levar a inimizade para a próxima, porque serão os meus parentes difíceis, serão os meus companheiros de trabalho difíceis, será aquele vizinho que vai ser colocado perto de mim, um vizinho difícil que vai me perturbar. Então nós temos que construir a nossa vida futura. Essa construção depende de nós. Depende de cada dia, depende das nossas atitudes.
E uma das nossas atitudes é eliminar adversários, eliminar inimigos. De que forma? Cada um é que vai saber, porque nós lidamos com pessoas que são individualidades. A mesma estratégia que eu vou usar para o meu filho não é a mesma que eu vou usar para minha esposa, não é a mesma que eu vou usar para o meu vizinho. Eu tenho que montar uma estratégia de fazer o bem a ele, de fazer com que ele compreenda que eu não sou o inimigo dele, que eu não sou um adversário, que eu estou me tornando um amigo dele. Isso é muito importante, muito importante. Essas estratégias, a gente que tem que montar. No ENEF, uma senhora de Pati disse que ela tinha uma vizinha que ela não falava há muitos anos, mas todo dia ela cumprimentava. Todo dia ela cumprimentava, a vizinha virava a cara para ela. Um dia, um belo dia, de tanto ela insistir, cumprimentar, que foi a estratégia que ela usou, a vizinha um dia fez as pazes com ela e hoje são amigos de novo. É o amor revoltado que Emmanuel fala para nós. Não é? Então, é assim que a gente vai eliminando esses adversários, esses inimigos. Não é? Porque a gente precisa, né? A gente precisa viver bem, a gente precisa aliviar as nossas atitudes, nós precisamos de livramentos, não é? Como todos nós somos filhos de Deus, o que Deus espera de nós? Nós que cometemos os erros, como a gente já viu aqui diversas vezes, a gente está sempre querendo que Deus nos perdoe. Assim, que Deus me perdoe. Aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo Mateus, ainda tem assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, se a gente tem algum ressentimento contra alguém, raiva, ódio, mágoa, como que a gente quer que Deus nos perdoe se nós não somos capazes de perdoar? Então, primeiro, a gente tem que ir lá e reconciliar com ele, para depois pedir perdão a Deus. No trechinho do Evangelho diz assim: com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha em oferecer sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. São as mudanças de atitude. Entretanto, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. Olha, nós somos eternos pedintes. A gente vive pedindo a Deus, a gente vive cometendo erros. E, às vezes, a gente não quer pedir perdão ao outro. Mas a gente pede perdão a Deus, porque a gente não está vendo Deus, né? A gente fala assim, Deus que me perdoe a ofensa que eu fiz a Ele. Vai pedir perdão a Ele. Que depois não precisa nem pedir perdão a Deus, porque Deus é Pai, Deus nos perdoa, mas Ele quer que a nossa atitude seja essa. Vamos reconciliar com eles. E aonde estão eles? Às vezes estão dentro da nossa casa, né? Como a gente já está dizendo aí.
Então, dentro do nosso lar, é o filho difícil, a esposa difícil, o marido difícil, a sogra difícil, o sogro difícil, a cunhada difícil, é a empregada difícil. É todos esses difíceis que estão convivendo com a gente dentro do lar. Mas a doutrina espírita dá para nós um grande recurso, primeiro recurso, né, que a gente tem dentro da convivência. Tem a prece, né, que a gente faz por nós e faz por eles. Mas a gente tem um recurso que é o culto do Evangelho no lar. O Evangelho no lar que a gente faz, deve fazer uma vez por semana. Agora com a pandemia, mas dentro de casa a gente pode fazer até mais vezes. Mas a gente deve ter um dia certo, onde toda a família deve participar. Então vamos aproveitar o culto no lar para que a gente possa colocar um assunto importante que sirva para todos nós, para toda essa reconciliação. É uma estratégia que a gente pode usar, é ajuda porque os amigos espirituais estão ali, os anjos da guarda de toda a família estão reunidos também conosco, os amigos espirituais, aproveitamos para aprender, estudar e aprender. E pedir também para todos os inimigos espirituais, os adversários nossos, da nossa família. Essa é a nossa estratégia. A individual, a gente vai pensando. A gente vai pensando. Tem uma companheira nossa que diz o seguinte, que todas as vezes que a gente fizer a nossa prece durante a noite, a gente também deve pedir pelos nossos inimigos espirituais. E pedir para os anjos da guarda e os amigos espirituais nos protegerem, porque você já pensou? Um inimigo espiritual também pode nos levar, quando a gente sair do nosso corpo durante o sono, e nos torturar no plano espiritual. Aí por isso que às vezes a gente acorda aborrecido, magoado, diz que teve pesadelo, zangado. Às vezes foi essas torturas que a gente recebe durante o sono. Então, meus queridos, é isso que a gente tinha para a gente conversar, não é? Vamos pensar de novo no perdão. Ele faz bem? Faz. Faz porque ele pode nos aliviar, né? Nos trazer saúde. Ele pode nos trazer livramento, nos livrarmos de possíveis futuros obsessores e dos obsessores presentes. E a gente construir para a nossa reencarnação, para o nosso futuro nessa vida ainda, uma vida muito melhor, não é? Isso depende exclusivamente de nós. Que Jesus possa nos amparar, que os amigos espirituais possam fazer com que a gente reflita bastante na lição que a gente conversou hoje, que a gente possa nos esforçar para conseguir amar a todas as criaturas, que Jesus possa estar sempre, sempre nos nossos corações. Que assim seja, meus queridos. Paz no coração de todos nós.